Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 19, vamos ler do versículo 16 até o 27. Aleluia. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Uma coisa que nós precisamos ter em mente, que tudo que Jesus fez antes, durante e depois da sua morte e ressurreição, ele fez com um propósito de restauração. E de restauração não somente do ser humano, mas também de todo o universo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele morre e ressuscita não somente pelos nossos pecados. Ele não somente morre e ressuscita para nos levar para o céu. Ele morre e ressuscita por causa de um projeto de restauração para aquilo para o qual o universo, a terra e o homem foram criados. Então Jesus aqui está no momento no momento chave, nesse momento que nós lemos aqui, é o momento da crucificação de Jesus. E ele está no momento chave de trazer para si todo o ambiente de escuridão, de trevas, de pecado, de malignidade, de impiedade que paira sobre a terra, está sobre Jesus.
E é nesse ambiente, é nesse momento, nesse momento de dor, de escuridão, de trevas. Há umas 2 semanas atrás, a gente leu um relato aqui da morte do Senhor Jesus, no culto de ensino, do quão esse momento é pesado sobre Jesus. Não somente por aquilo que ele teve sobre o seu físico, mas também toda a pressão sobre o seu emocional, sobre a sua mente, mas também a pressão sobre a sua vida, porque todo o pecado do mundo estava sobre ele naquele momento. Então é um momento em que Jesus, ele sente toda a pressão da impiedade que paira sobre a terra. E não é os pecados dos hebreus daquele momento, não é apenas os pecados dos soldados romanos, não é apenas os pecados de Pilatos, é o pecado de toda a humanidade. É o pecado de toda a humanidade, tanto daqueles que já estavam vivendo, como daqueles que já tinham vivido, como daqueles que ainda viriam de vir, como eu e você. Ao ponto de o próprio Pai virar o rosto para Jesus, em que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então também ele sofre esse sentimento de abandono do próprio Pai, de desligamento. Mas o mais intrigante, o mais instigante, o que mais me saltou aos olhos nesse relato agora, é que no meio disso tudo, no meio desse momento de trevas, desse momento de dor, nesse momento em que Jesus está sendo rasgado em todos os sentidos, ele olha para baixo e ele vê Maria, e ele vê João, que é o seu discípulo amado. Ele olha para Maria, e vira para Maria e fala: Maria, aí está o seu filho. E ele vira para João, e ele fala: João, aí está sua mãe. Isso é de um altruísmo, isso é de um desprendimento, isso é de uma generosidade, isso é de uma entrega tamanha, porque no meio de tudo isso, imagina a dor física que Jesus estava passando, imagina a dor psicológica, imagina a dor emocional. Todos os discípulos tinham deixado, poucos discípulos estavam naquele lugar, naquele momento. E no meio disso tudo, Jesus encontra espaço, encontra generosidade para restaurar o relacionamento familiar de uma mãe com um filho. É assim, de uma forma, é algo assim, que não dá para entender. Como é que um homem pregado numa cruz, passando o que ele estava passando, ele ainda
encontra espaço dentro de si para cuidar de uma mulher e cuidar de um rapaz, fazendo a restauração de um laço familiar. Jesus é maravilhoso. Jesus é algo que nós nunca vamos conseguir entender o amor que esse homem Deus, ou esse Deus homem, demonstrou na cruz do Calvário. Que mesmo em meio a um momento excruciante, Ele derrama amor. E é o seu amor que, de uma forma tão tremenda, Ele restaura um relacionamento familiar. E a Bíblia diz que a partir desse momento, no versículo 27, fala que, a partir desse momento, João pega a Maria e leva para casa. Ou seja, ela passa a ser sua mãe. Na NVI, na versão NVI, fala que ele a recebe em sua família. Ou seja, no meio da morte, Jesus restaura uma família. No meio da morte, Jesus restaura uma família. Ele usa esse momento de grande dor e de morte para restaurar o laço familiar entre mãe e filho. Se você for ler a Bíblia, todos os atos de Jesus foi de restauração, de situações, de momentos, de coisas que o pecado foi destruindo ao longo dos séculos. Eu não sou psicólogo. Mas para nós entendermos qual é a cura, nós precisamos também entender qual é o trauma. Estou certo? Eu preciso encontrar a causa. Eu preciso prescrutar onde está a origem do trauma. A origem de onde aconteceu esse rompimento, essa ruptura. Para quê? Para eu não tratar apenas os sintomas, mas para eu tratar a origem. Então, como eu preciso saber onde aconteceu isso? E para eu saber onde aconteceu, nós precisamos entender, naquele momento em que Jesus vira para a mãe dele e para João, o que ele estava restaurando. E para nós entendermos isso, nós precisamos ir lá atrás. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Gênesis 3, capítulo 3, vamos ler do versículo 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós precisamos entender que toda a fonte de qualquer trauma vem do pecado. O pecado é a fonte de todos os traumas. Quando Adão e Eva pecam, vamos dar um passo atrás, antes de Adão e Eva pecarem,
havia uma relação, um relacionamento diário com Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, era costume deles conversarem, se relacionarem, se trocarem mutuamente, ter comunhão com Deus. De ouvirem a Deus e de falarem com Deus. De trocarem entre si. Havia um relacionamento com Deus. Mas quando Adão e Eva pecam, quando o homem e a sua mulher pecam, no mesmo instante, eles passam a ter algo que eles não sentiam antes. O quê? O quê? Alguém falou vergonha. Hã? O que eles tiveram? O que mais? Vamos lá. Onde estás? Respondeu ele. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive... Põe o versículo aí para mim, por gentileza. Versículo 10. Onde estás? Respondeu ele. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. A primeira coisa que eles começam a sentir de Deus é medo. Por isso, a maioria das vezes que você vai ver, quando alguém tem uma teofania, quando alguém se encontra com o anjo do Senhor, ou quando alguém se encontra com Deus, ou no Velho Testamento, ou até mesmo quando alguém se encontra com Jesus, o primeiro sentimento dele é o quê? Ter medo. Isaías, quando ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Ele fala, ai Senhor de mim, porque eu sou um homem pecador, e vivo num mundo de homens de lábios impuros. E ele tem medo. Quando Pedro volta da pescaria, ele olha para Jesus, e ele afasta de Jesus, porque ele fala assim, eu não posso ficar perto de ti, porque eu sou pecador. Ele tem medo de Jesus. E muitas vezes, quando Jesus se encontra com um pecador, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, não temas. Por quê? Porque o pecado quebra o meu relacionamento com Deus. O pecado, ele quebra algo muito importante, que é a conexão que eu tenho com Deus, da qual ele me transfere graça, vida, amor, justiça, esperança. E quando isso é quebrado, eu tenho medo de me relacionar com Deus. E é nesse ambiente de medo, é nesse ambiente de punição, é nesse ambiente que o homem e a mulher é retirado da presença de Deus, é expulso do jardim, e a Bíblia fala, lá em Gênesis 4, versículo 1, que depois desse rompimento, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a... Está jogando aqui? Ah, tá. A Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. A mulher dá à luz a um filho. Ela dá à luz a um filho. Mas depois de quê? De uma ruptura do seu relacionamento com Deus. Depois de uma ruptura do seu relacionamento com Deus, ela dá à luz a Caim. E depois dá à luz a Abel. Disse Caim, no versículo 8 do capítulo 4, falou o seguinte, disse Caim a Abel, seu irmão,
vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Percebe que aqui, por causa do pecado, o homem e a mulher começam a ter filhos debaixo de uma estrutura de rompimento, de ruptura do seu relacionamento com Deus. E esse rompimento, essa ruptura, começa a se espalhar em sua geração. E Caim, que é o primeiro filho de Eva com Adão, ele mata o seu irmão. Ou seja, aqui nós temos o quê? Nós temos uma ruptura na família, de morte. E a mãe perde o seu primeiro filho. Isso é emblemático, porque em Gênesis 3,15, a mulher tem uma esperança. Por quê? Porque a mulher tem uma esperança de ser restaurada. Porque Deus vira para a mulher e fala o seguinte: você terá um filho que pisará a cabeça da serpente. Então ela olha para Caim e fala assim: graças a Deus, Deus me deu um varão, eu tive um homem, com auxílio do Senhor. Caim é o descendente. Só que Caim, ele mata Abel, e isso gera o quê? Uma desesperança no coração de Eva, gera uma frustração no coração de Eva. Frustração é o quê? Trauma. Desesperança é o quê? Trauma. Ansiedade é o quê? Trauma. Percebe que muitos dos traumas que nós vivemos em nossas famílias são por conta de pecados, ou do pecado. Percebe? Todo trauma está ligado ao pecado. Com a morte de Abel, há uma ruptura e destruição de uma família. Por isso que quando eu olho para Jesus, olhando para Maria e para João, ele fala o seguinte: eu vim restaurar todas as coisas. E como meu último ato, um dos primeiros atos do pecado, foi destruir uma família. Mas também como meu último ato, na cruz do Calvário, eu restauro uma família. Jesus, ele não deixa nada para trás. Ele não deixa uma unha para trás, porque o pecado veio para destruir uma família, mas eu na cruz do Calvário, eu restauro as famílias, eu restauro uma família, e a primeira família que eu vou restaurar, é aquela da qual eu vim. Maria, você não ficará só, você não perderá um filho, pelo contrário, eu te dou um filho hoje. Mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mulher, a tua mãe. E ele restaura em Maria aquilo que em Eva foi quebrado. Maria se torna uma mulher restaurada. Por quê? Porque o filho dela estava na cruz, mas ela ganhou um filho pela graça do Senhor Jesus. Com a morte e ressurreição de Jesus, há a formação e restauração de uma família. Em Jesus na cruz, temos a redenção dos nossos pecados, mas também nós temos a redenção da nossa incapacidade de nos relacionar. O pecado não nos tira apenas a nossa relação com Deus. O pecado nos tira a nossa capacidade de relacionarmos uns com os outros. O pecado gera inveja. O pecado gera egoísmo.
O pecado gera desconfiança. O pecado gera orgulho. O pecado nos afasta de Deus, mas também nos afasta de uns para com os outros. Em Malaquias, no último versículo de Malaquias, no último versículo do Velho Testamento, Deus encerra o Velho Testamento falando o seguinte: eu vou restaurar as relações dentro do lar. Eu vou restaurar as relações quebradas dentro da família. Malaquias 4, versículos 5 e 6, fala o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma das coisas que Jesus faz na cruz do Calvário, Ele nos reconcilia com Deus, mas também Ele promove reconciliação dentro das nossas famílias. Ele promove reconciliação de uns para com os outros. Nós temos um projeto de reconciliação para as famílias, em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5, do versículo 18 a 21, fala o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é através dessa justiça que nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado, mas também o nosso relacionamento uns com os outros. Então, podemos ter comunhão uns com os outros. Hoje é possível sim, em Cristo Jesus, eu ter a minha família, a minha casa, os meus amigos, todos reconciliados. Porque em Cristo, a justiça de Cristo faz com que haja conexão através da comunhão pelo sangue do Cordeiro. Amém? Mas eu preciso começar a pensar, e hoje eu quero começar a pensar com vocês sobre a cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário, ela é o lugar dessa reconciliação. Eu só posso falar em comunhão, seja dentro do meu lar, ou seja no ambiente de igreja, se houver cruz. Sem cruz não tem comunhão. Sem cruz não há possibilidade de eu conhecer a comunhão. Por quê? Porque é pela cruz que eu tenho restauração do meu relacionamento com Deus. Mas também é pela cruz, e é somente pela cruz, que eu posso ter reconciliação do meu relacionamento com o meu próximo. Não adianta eu querer ter comunhão com o meu próximo, se não for pela cruz do Calvário. Não adianta eu querer ter comunhão com o meu próximo, se no centro dessa comunhão não tem a cruz do Senhor Jesus. Comunhão não é afinidade. Comunhão não é ter os mesmos gostos. Comunhão não é eu pensar do mesmo jeito. Comunhão é eu ter uma conexão com você através do sangue de Jesus, através da cruz de Jesus. É a cruz que traz
a ligação entre eu e você. E é somente pela cruz que eu posso ter comunhão contigo e com você comigo, uns com os outros. E é essa mesma cruz que também traz restauração para os pais com os filhos e os filhos com os pais. Muitos de nós temos nos afastado dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos familiares, porque falta no meio de nós a cruz de Jesus. Muitos de nós tentamos construir relações familiares fora da cruz. E não há condição de ter casamento sem cruz. Porque cruz fala de aliança. Cruz fala de entrega. Cruz fala de abnegação. Cruz fala de comunhão. É emblemático. Porque Jesus poderia virar para João e para Maria numa reunião particular. Ele poderia virar para Maria e falar assim: olha, vamos ali, vamos conversar, eu e você. Olha, quando eu partir, seguinte, nós estamos aqui numa reunião particular, eu e você, trocamos ideia. Ó, eu vou partir, mas ó, João, quando eu partir, a Maria vai ser sua mãe e você vai ser filho dela. Beleza? Beleza. Então fica acertado assim. Eu vou partir, mas fica acertado assim. Não! Ele escolheu fazer isso no meio da cruz, no meio do momento da cruz. Não foi uma reunião que ele falou assim: não, vamos fazer um acordo. Não foi um acordo, foi uma restauração familiar. Eu não restauro laços familiares, eu não restauro vidas, eu não restauro comunhão no meio da igreja, eu não restauro comunhão de pais com os filhos, eu não restauro comunhão de esposo e esposa, eu não restauro nada se não for pela cruz do Calvário. Somente a cruz do Calvário tem poder para restaurar a minha vida de relacionamento com Deus e com os meus irmãos. É a cruz do Calvário que tem poder para trazer justiça sobre a minha vida e justiça sobre a vida dos meus familiares. É somente a cruz do Calvário que tem poder de restaurar, de mudar, de transformar, de curar, de ministrar vida sobre a minha vida e sobre a minha família. É a cruz. É Jesus. Nós temos o ministério da reconciliação. E nós precisamos, diariamente, ministrar a reconciliação nos nossos lares. Através da cruz. Através da cruz. E a cruz ela possui duas dimensões. A cruz, ela tem duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão vertical, onde eu preciso nutrir, cultivar o meu relacionamento com Deus, onde os meus pés estão no chão, mas eu estou apontando para o céu. E essa dimensão da cruz vertical é uma dimensão que é entre eu e Deus. É entre eu e o Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. É uma dimensão que eu digo que é uma dimensão solitária. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus restaurado. Eu preciso ter a minha viração do dia restaurada. Eu preciso ter com que diariamente o Senhor possa, na viração do dia, falar. Jesus, Ele próprio, foi para a cruz.
Não existe eu ir para a cruz com o meu irmão. Esse negócio, não vou nós dois na cruz aqui. Você fica de um lado, eu fico do outro. Não, aí você prega o seu braço direito, que eu prego o meu braço esquerdo. Não. A dimensão vertical fala de solidão. A dimensão vertical fala de uma vida de oração. A dimensão vertical fala de uma entrega pessoal. A dimensão vertical fala de uma vida entregue. Você precisa ser restaurado para que a sua família seja restaurada. Eu não posso requerer do meu cônjuge que ele seja restaurado sem que eu seja restaurado primeiro. Eu não posso requerer do meu cônjuge perdão se não há perdão no meu coração. Eu não posso requerer do meu cônjuge que ele faça as obrigações dele se eu não faço as minhas. Eu não posso requerer do meu cônjuge que ele seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus se eu não sou. Percebe? A cruz não é para o meu irmão, a cruz é para mim. Jesus, Ele próprio, carregou a sua cruz. Não foi os discípulos de Jesus que carregou a cruz dele. Foi Ele próprio. E Ele próprio carregou a cruz na qual Ele próprio foi pregado. E na qual Ele próprio morreu. A dimensão vertical fala de uma vida restaurada com Deus, mas é a minha vida restaurada com Deus. Ela fala do nosso relacionamento com Deus e fala de uma dimensão que ninguém pode fazer por você. Mas também nós temos a dimensão horizontal. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, fala o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja. E é engraçado isso, né? Porque é o seguinte: Deus não é o Deus que preenche todas as coisas? Deus não é o Deus que é Deus sobre todo o universo? Mas Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e vira e fala o seguinte: não é bom que ele seja só. Ou seja, eu mais Deus igual a só. Eu e Deus só. Então eu preciso do meu irmão, ou eu preciso da minha esposa, eu preciso do meu esposo, eu preciso dos meus filhos. Para o quê? Para expressar a glória de Deus. Eu não expresso a glória de Deus sozinho. Eu não expresso o propósito de Deus sozinho. Eu não expresso a vida de Deus sozinho. Aqui não fala apenas de casamento, aqui fala da estrutura do homem, que ele não foi feito para ser sozinho. Ele não foi feito para viver sozinho. Não, porque eu me basto. Eu gosto de mim mesmo. E eu me dou bem comigo mesmo. E eu não preciso de mais ninguém. A única pessoa que eu me dou bem na vida sou eu. Porque quando eu me calo, eu fico em silêncio. Mas quando eu falo, eu escuto. Então na gente está tudo certo comigo. Pois é. Sabe o que você é? Sozinho. Não é bom que o homem esteja
só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A dimensão horizontal é a dimensão dos relacionamentos. A cruz fala disso também. É a dimensão da reconciliação, é a dimensão da família. A cruz se manifesta em nossa vida de solitude e oração, mas a cruz se manifesta também em nossa vida em comunidade. É na entrega, é no compartilhar, é na vida abnegada, é no dar e receber, é no dar melhor do que receber, é viver a vida em troca. Aí também se manifesta a cruz. Tem a dimensão vertical, mas há a dimensão horizontal. Então a cruz ela restaura as duas dimensões. Ela restaura a minha vida com Deus, mas ela também restaura a minha vida com meu irmão. Percebe? É a dimensão, mas algo que nós precisamos lembrar, e algo que é muito importante, e muitas vezes nós esquecemos. É a dimensão vertical que sustenta a horizontal. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de comunhão com os irmãos, ou dentro da família, mas nós vivemos uma vida pobre verticalmente, rasa verticalmente, e muitas vezes nós queremos transferir para os nossos relacionamentos a responsabilidade de nos preencher. Nós queremos transferir para o nosso cônjuge a responsabilidade de ele me completar. Eu não sou feliz porque você não me faz feliz. Eu sou frustrado porque você me deixa frustrado. Eu pensei que quando eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos, eu ia ficar realizado. Mas parece que quanto mais filho eu tenho, mais problema eu tenho, mais fralda eu tenho que comprar. Mais eu tenho que trabalhar, mais problema eu tenho. Eu transfiro para os meus filhos a minha vontade de autorrealização. Não, filho, porque você precisa ser engenheiro. Por quê? Porque eu sempre tive o sonho de ser engenheiro. Não, você tem que ser médico. Por quê? Porque eu sou médico. Muitas vezes queremos ser supridos em nossos relacionamentos com o outro e transferindo para o próximo a responsabilidade de nos preencher. O único que nos preenche é o Senhor. O único que é capaz de nos preencher é o Senhor. E uma vez preenchidos pela vida de Deus, eu me relaciono com o meu próximo de maneira saudável. Não é a dimensão horizontal que sustenta a vertical. É a vertical que sustenta a horizontal. Se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, se eu não tenho uma vida de entrega, de arrependimento, de ouvir o Senhor, de ser ministrado pelo Senhor, de ser trabalhado pelo Senhor, uma vida de adoração, uma vida de cruz diante de Deus, eu não posso requerer da minha família me preencher. Por quê? Porque eu sou alguém criado à semelhança, à imagem e conforme a semelhança de Deus. A única coisa que pode me preencher no universo se chama Espírito Santo de Deus. O casamento é maravilhoso. E no casamento nós temos muitas alegrias. Mas ele não é suficiente para nos autorrealizar ou nos preencher. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para ser preenchidos pelo Altíssimo. Nós fomos criados para ser tabernáculo de Deus. Nós fomos criados para ser cheios da presença de Deus. E é na vida em comunhão que Deus se manifesta em amor.
Uma vez que eu estou restaurado, eu posso fluir na presença do Espírito. E esse fluir pode ser derramado para todos aqueles que estão à minha volta. É a vida de Deus fluindo dentro de mim. É a vida de Deus fluindo em ti, que há a troca de vida de Deus com vida de Deus. Isto é comunhão. Isto é conexão. Isto é vida de Deus. Se dissermos em João, em 1 João 1, do versículo 6 ao 7, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queremos ter famílias restauradas. Queremos ver a glória de Deus nas nossas famílias. Queremos ver nossos filhos cheios do Espírito Santo. Queremos ver os nossos filhos crescendo na palavra do Senhor. Se queremos ter as nossas famílias restauradas, precisamos ser pessoas que frutificam nas duas dimensões da cruz, na vertical e na horizontal. Precisamos nutrir uma vida de comunhão com o nosso Deus e precisamos ter uma vida de comunhão com o nosso próximo. E qual que é o próximo mais próximo de você, senão aquele que mora dentro da sua casa? Nós queremos ter famílias restauradas, meus irmãos. E como eu disse, o Irã aqui, a família, ela não é só um projeto de Deus, ela é uma edificação do Senhor. E Deus tem um propósito, Deus tem a intenção de se manifestar na sua família e na minha família. E por isso, Ele não poupou o seu próprio Filho. E por isso, Ele não fez conta da vergonha que Ele passou na cruz. Para curar, para restaurar, para transformar os meus traumas, os seus traumas. Começando pelo perdão dos meus e dos seus pecados. Na cruz do Calvário. Feche os seus olhos. Hoje é um culto dedicado à família. E eu queria que você se colocasse diante do Senhor e falasse: Senhor, eu quero ser essa pessoa que é usada para ministrar reconciliação na minha família. Eu quero ser o restaurador. Pelo simples fato, Senhor Deus, não de que eu sou especial ou de que eu sou melhor, mas pelo simples fato de que eu conheci o Senhor. Pelo simples fato de que eu entendi que na cruz o Senhor me restaura. Senhor, eu me entrego a Ti nessa noite. Muitas vezes, Senhor Deus, por causa da minha negligência e por causa do meu descaso para com a cruz, eu tenho deixado, Senhor Deus, o pecado destruir relacionamentos no meu lar, destruir relacionamentos de amizade, destruir relacionamentos de pai com filho, de filho com pai.
Mas hoje eu entendo, Senhor Deus, que a cruz do Senhor pode restaurar relacionamentos. Que a cruz do Senhor pode restaurar famílias. Que a cruz do Senhor pode restaurar, Senhor Deus, uma nação. E nessa noite, Senhor Deus, eu quero, Senhor, me dobrar diante da cruz do Senhor. E dizer, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor Deus, naquilo que foi feito na cruz e na ressurreição do Senhor. E eu clamo ao Senhor. Faz sobre mim, Senhor. Faz sobre os meus filhos. Faz sobre a minha esposa, o meu esposo. Faz no meu trabalho. Faz na minha escola. Mas primeiro, Senhor, faz em mim. Eu quero me expor à cruz. E eu quero viver a cruz. Porque o Evangelho do Senhor é poderoso para me restaurar e restaurar a minha família. Você pode orar. Esposas, coloquem os seus maridos diante do Senhor hoje. Esposos, coloquem as suas esposas diante do Senhor. Pais, coloquem os seus filhos diante do Senhor. Filhos, orem pelos seus pais. Vamos gerar neste lugar um ambiente de entrega. Vamos gerar nesse lugar um ambiente de rendição ao senhorio de Jesus. Coloque o seu lar diante do Senhor. Não foi para a morte que o Senhor nos criou, não foi para a vergonha nem para o medo, mas o Senhor nos criou para ser frutíferos, o Senhor nos criou para ministrar glória do Senhor, o Senhor nos criou para sermos, para refletirmos a sua glória. Por isso, Senhor Deus, vem com teu sangue, vem com a tua mão sobre as nossas vidas, Senhor Deus, nessa noite. E estabelece o seu trono, Senhor. Que nessa noite haja decisões aqui, Senhor Deus. De homens, ó Senhor Deus, para viver para Ti. De mulheres, ó Senhor Deus, para se entregarem a Ti. De jovens, ó Senhor Deus, para viverem, ó Senhor Deus, a sua vida, ó Pai, em santidade diante de Ti. E que aqui cresçam, Senhor Deus, famílias, ó Senhor Deus, totalmente restauradas pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Porque nós cremos, ó Senhor, no poder que há, Senhor Deus, na cruz do Calvário e na ressurreição do Senhor. Porque Tu és grande e Tu és Deus, e nada foge da Tua palavra, nada foge do Teu querer, nada foge do Teu controle e do Teu comando. Tu és Deus sobre este lugar, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Hoje, Senhor Deus, nós ministramos. Hoje nós declaramos, ó Senhor Deus, aqui será um lugar de restauração,
Aqui será um lugar, Senhor Deus, de transformação. Veremos famílias sendo restauradas, famílias sendo curadas. Os nossos filhos, ó Senhor Deus, não serão entregues ao pecado e ao diabo. Os nossos filhos crescerão no temor do Senhor. Os nossos filhos crescerão na vida do Senhor como flechas lançadas, ó Senhor Deus. Os nossos cônjuges, as nossas famílias, Senhor Deus, serão conhecidas como famílias benditas do Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para nos restaurar, para nos curar, para nos transformar, e nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos no poder que há na ressurreição do Senhor Jesus.